Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Crédito Sem Segredos e hoje vamos falar sobre construção, reabilitação, IVA a 6%. E o que é que isto significa na prática? Eu já tinha falado no início do ano, uma das medidas deste ano de apoio para a habitação própria permanente e para o arrendamento, o Estado decidiu colocar em prática a redução do IVA de 23% para 6%. E então, como é que são aqui alguns critérios? Antes de mais, o imóvel não pode passar os 640 mil euros, sensivelmente. Tem que ser desde setembro de 2025 até 2029 e o IVA pode ser pedido ao máximo até 2032. O imóvel tem que ser para habitação própria permanente ou para arrendamento, sendo que na habitação própria permanente as pessoas têm que se manter até 12 meses, isto é, eu se construir uma casa e for recuperar o IVA, eu tenho que estar naquela habitação no mínimo 12 meses e existe sempre alguns artigos na lei, exceções como divórcios e outras coisas que pode ser, a pessoa pode, porventura, por motivos de força maior, não conseguir cumprir e mesmo assim não perder a isenção. De arrendamento, eu tenho que ter um contrato de 24 meses mínimo e depois manter a casa para arrendamento mais 36 meses. Então, o primeiro contrato de arrendamento, o Estado diz que tem que ser de 2 anos, isto é, eu tenho que arrendar a casa a um contrato mínimo de 2 anos e depois tenho que manter o imóvel mais 36 meses, isto é, mais 3 anos no mercado de arrendamento, para também não sair prejudicado nestas isenções. O IVA, esta redução do IVA, aplica-se à construção nova e à reabilitação. Na construção nova, existe aqui 2 paradigmas diferentes, que é o chamada promoção imobiliária, isto é, eu sou o promotor e eu construo e vou vender diretamente ao adquirente. E depois temos o processo da autoconstrução, isto é, eu compro um terreno e vou fazer a minha própria construção. E então como é que isto aqui funciona? Porque existem 2 formas diferentes de o fazer. Só deixar uma ressalva que se eu for promotor e quiser construir uma casa, eu para usufruir, enquanto promotor e para usufruir dessa redução do IVA e para também permitir que o meu cliente automaticamente usufrua dessa redução do IVA, eu tenho que vender a casa num período máximo de 12 meses após a sua conclusão. Agora, eu vou explicar como é que nós conseguimos, nas diferentes matérias, fazer a recuperação desse valor. Como é que nós vamos recuperar o IVA a 6%? Então é assim, existe, principalmente na zona da promoção, existe aqui algumas nuances de interpretação da lei. Eu vou-te dizer aquilo que está certo, e que é o mais certo e aquilo que tu podes contar, até porque assim tenho a certeza absoluta que não vais ter problemas nenhuns. Isto é, se tu fores comprar a casa a um promotor, no sentido de eu vou comprar esta casa, ok? Esta casa custa-me 300 mil euros, chave na mão, ou está em planta, por exemplo, onde vais assinar um contrato de promessa de compra e venda, do valor global do negócio e depois vais pagar 300 mil euros, por exemplo, por essa casa. No fundo, o IVA, neste caso, a ti, enquanto cliente final, acaba por não te dizer respeito, porque tu vais pagar o valor da casa. Neste caso, quem vai usufruir dessa isenção é o promotor. O promotor, ao declarar o negócio em si, é que vai declarar o IVA a 6%, o que aqui o objetivo é que ele consiga ter uma margem diferente de construção e que o imóvel consiga também ter um preço mais acessível, neste caso, porque, no fundo, se ele não tem que dar os 23%
e só tem que dar 17%, 6%, isto é, poupa 17% num universo, sei lá, de construção de 200 mil euros, porque depois temos o terreno, etc. Não é? Pronto, tudo isso faz com que seja um incentivo até à construção para que os construtores consigam promover ou construir mais casas para colocar no mercado ou até reabilitar outras, mas isso, no fundo, a ti, enquanto cliente final, não tem um impacto direto na tua compra. Aqui, o que te importa, no fundo, é: vou comprar um imóvel, o imóvel está à venda por 350 mil, por 400, por 300, por 250, tu fizeste o negócio, compra e venda, e a partir daí não tens nada a ver. Isso já é uma questão fiscal entre construtor e Estado, porque tu simplesmente compraste, e isto fica uma medida de apoio e de incentivo puramente para a promoção, que os investidores e os promotores imobiliários continuam a investir na construção para aumentar a oferta. Depois temos o modelo de autoconstrução, que é: eu compro um terreno, eu contrato ou subcontrato ou disparo por várias situações para construir a minha própria casa, seja serviço chave na mão ou seja serviço individualizado. Aí o que acontece é que tu vais pagar o IVA a 23%, não é? O que aconselho-te, obviamente, é guardar todas as faturazinhas. Tu vais, independentemente de comprar separadamente o material, etc., isso depois tem a ver muito com o negócio do empreiteiro e como tu te sentes mais confortável ao fazer, mas tu vais pagar o IVA a 23%, e no fim de teres a licença de construção, atenção, não é de 3 em 3 meses, nem 6 em 6 meses, no fim de teres a licença de utilização, o Estado, tu vais às finanças e vais submeter esse valor para seres reembolsado da diferença do IVA. Isto é, o Estado, no fim de tu apresentares a licença de utilização, tens lá já a tua morada fiscal para a habitação própria permanente. O Estado, obviamente, que vai verificar todas essas situações de se cumpre os 600 e tal mil euros, se é para a habitação própria permanente, etc, etc, mas o Estado devolve-te o valor em IVA. Por isso é que existe prazo 2029 e o pedido tem que ser até 2032. Foi assim que está aprovado este decreto-lei. Sendo que esta medida nada tem a ver com as medidas do apoio jovem, dos 100% de financiamento e do IMT, etc., dos 35 anos. Tu aqui não tens de ter 35 anos, tu podes ter tido uma casa nos últimos 3 anos, tu não tens de ter até 35 anos. Pronto, existe aqui uma série de requisitos, tu aqui não tens esse tipo de requisitos. Tu aqui podes ter 40 anos, simplesmente fiz aqui a minha casa e declarei-a para a habitação própria permanente e vou ter o IVA. Ou, atenção, eu até tenho a minha casa, comprei outra casa, ou construí outra casa, ou 2 ou 3, andares de moradia, e coloquei no arrendamento, no mercado de arrendamento. Também vou usufruir da isenção do IVA. Ok? Aqui não existe, muitas vezes as pessoas ligam: André, mas olha, isto está para fazer o nome da minha filha, porque ela só tem 30 anos. Epá, calma, posso fazer no teu nome. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isto é um modelo de apoio à construção, à autoconstrução, sendo que tu, lá está, podes fazer para arrendamento ou para habitação própria permanente. Por isso, os requisitos é habitação própria permanente ou mercado de arrendamento. Mas eu já tenho uma casa e vou pôr a minha a arrendar e vou fazer esta habitação própria. Tenho direito? Tens. Nada está lá a dizer que já tiveres uma casa não podes. Até porque isto, lá está, dá para as duas situações. Por isso, podes fazer mercado, habitação própria permanente, mercado de arrendamento, e não tem por exemplo, se tu fores fazer para o mercado de arrendamento, não tem limite. Tu vais fazendo, fazes uma, depois fazes outra, não é? Estou aqui a supor, e vais conseguir usufruir, porque esta medida é mesmo para isso. Por isso, é uma medida muito mais simples, de que
do apoio jovem e uma medida que se espera que exista aqui até mais um investimento mesmo da promoção e mesmo que as pessoas até se possam lançar mais no sentido de construir as suas próprias casas. Aí, lá está, guarda as faturas, diz a utilização, submetes, recebes o dinheiro. Obrigado por assistir este episódio, espero que tenha esclarecido estas dúvidas, porque existem muita informação no ar, muitas dúvidas sobre isto. Qualquer coisa liga-me, estou à disposição. Segue o meu podcast e as minhas redes sociais. Qualquer coisa, manda mensagem.